Olá, estudante, tudo bem com você? Bem-vindos a mais uma aula de correção de atividade de exercícios sobre carga elétrica e lei de Coulomb. Então, esse é o nosso tema de hoje, correção da atividadezinha número 2, atividade de revisão. Começando, instruções para as questões 1 a 3. As questões 1 a 3 baseiam-se nos conceitos de carga e eletrização, assim como no diagrama da imagem 1. Observe o diagramazinho. Esse diagrama da imagem 1 é uma série triboelétrica. Indica quais são os materiais que, quando atritados, adquirem carga positiva ou negativa. A questão 1 trata da aplicação desse princípio. Então, diz aí. Atritando-se um bastão de vidro com um pedaço de lã, vidro-lã é o par de materiais que será atritado, e havendo a eletrização de ambos, ambos se eletrizam com certeza, ocorrerá a transferência de prótons da lã para o vidro, elétrons do vidro para a lã, elétrons da lã para o vidro ou nêutrons da lã para o vidro. Segunda e terceira alternativas. Aí precisamos, então, para decidir, da série triboelétrica. Então, vejamos lá. Posição relativa de vidro e lã. Vidro está logo no começo da nossa série e lã está mais adiante. Pelo que nós revimos na introdução, veja lá, ó, pela posição relativa de ambos, o vidro ficará carregado positivamente e a lã, que está à sua direita, negativamente. Ora, para que o vidro se eletrize positivamente, fique com excesso de cargas positivas, ele terá que, por algum processo, que nesse caso é atrito, perder cargas, portadores de carga negativa. E quem são eles? Exatamente os elétrons. Portanto, no atrito do vidro com a lã, o vidro perde elétrons para a lã. A lã retira elétrons do vidro, portanto, a alternativa correta, a segunda. Entendido? Questão 2. Supondo-se que 40 trilhões de elétrons tenham sido transferidos de um objeto para o outro, determine em microcoulombs o valor da carga elétrica do bastão de vidro. Adote carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e 1 microcoulomb, 10 a menos 6 coulombs. Valores numéricos teremos que calcular. E como calcular? Lembremos do primeiro princípio fundamental da carga, o princípio de quantização. A carga é quantizada, ou seja, a quantidade de carga sempre será múltiplo de E, que é o chamado valor elementar da carga. É a menor quantidade de carga que se pode encontrar na natureza, pelo menos do ponto de vista teórico. Então, supondo que o princípio seja aplicável a todos os fenômenos ordinários, como esse do atrito, podemos equacionar isso escrevendo a seguinte relação. Carga Q de um objeto eletrizado ou de uma partícula sempre será um múltiplo, um N, um número inteiro de unidades fundamentais de quanta de carga elétrica, ou seja, da carga elementar, do Ezinho, 1,6 vezes 10 a menos 19. Podendo ser positiva ou negativa, conforme tem excesso de um tipo ou de outro de carga. Nesse caso, como vimos, o nosso bastão de vidro ficará positivamente carregado. Lembra-se? Primeira questão. Elétrons foram retirados do bastão e transferidos para a lã. Como queremos aqui a carga do bastão, então será ela positiva. Qual é, então, o valor da carga do bastão? QB. 40 vezes 10 a 12 é exatamente o número de portadores de carga positiva em excesso que agora o vidro tem. Informação que foi dada no enunciado, olha aí. 40 trilhões. Milhão 10 a 6, bilhão 10 a 9, trilhão 10 a 12. Vezes E, que é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fazendo essa continha, obtemos 64 vezes 10 a menos 7. Por quê? 40 vezes 1,6, 64. 10 a 12 vezes 10 a menos 19, conserva-se a base, somando os expoentes, 12 menos 19, menos 7. Agora,
Repare que o problema pediu essa carga em microcoulomb. Microcoulomb é 10 a menos 6. Então, aqui nós temos 10 a menos 7. Como converter isso? 6,4 vezes 10 a menos 6, ou 6,4 microcoulombs. Repara, 10 a menos 7 é o mesmo que 10 a menos 1 vezes 10 a menos 6. Esse 10 a menos 1 multiplica o 64. 10 a menos 1 é 0,1, então vira 6,4, vezes o 10 a menos 6 que restou. Perfeito? Portanto, resposta da número 2, primeira alternativa, 6,4. Compreendido? Vamos adiante. Vejamos, questão 3. Imediatamente após ter sido eletrizado, o bastão de vidro é aproximado de uma bolinha muito leve, que estava suspensa por um fio isolante e em repouso. Observa-se que a bolinha é atraída pelo bastão. Nesse caso, a bolinha estava com certeza eletrizada com carga negativa, estava com certeza eletrizada com carga positiva, poderia estar neutra e ser atraída por polarização, é com certeza metálica e não estava neutra. Bem, estudante, vamos pensar. Certeza absoluta qual temos aí? Apenas de que a bolinha estava suspensa num fio isolante em repouso. Mais nada se pode afirmar. Muito menos, por exemplo, a última. É com certeza metálica e não estava neutra? Primeiro, ser metálica, posso afirmar? Não, o enunciado nada indica. Quanto às outras duas, vejamos. A primeira e a segunda afirma que a esfera estava eletrizada, com carga mais ou menos. E a terceira abre uma possibilidade extra de que ela esteja sendo atraída pelo fenômeno da polarização. É possível certificar alguma dessas? Bom, pelo menos uma das três, sim. Por quê? Veja a segunda. Estava com certeza eletrizada com carga positiva. Lembra-se qual era a carga do bastão? Positiva. Ele perdeu elétrons para a seda, certo? E logo depois foi trazido para cá, para se aproximar da bolinha. Então, se o bastão tinha carga positiva, jamais para produzir atração a bolinha poderia ter carga também positiva. Haveria repulsão. Então, fica-se entre a primeira e a terceira alternativa. A primeira afirma que com certeza ela estava com carga negativa. É uma possibilidade, sem dúvida. Se ela de fato estivesse com carga negativa, seria atraída. Mas existe a segunda possibilidade, que é exatamente ser atraída, como nós vimos, pelo fenômeno da polarização. Portanto, nesse caso, a melhor resposta é o poderia, já que não podemos garantir que ela estava eletrizada com carga negativa. Então, resposta poderia estar neutra e ser atraída pelo fenômeno da polarização. Lembra-se? Então, muita atenção a isso. Questão 4. Sobre a lei de Coulomb. 4 afirmações. Vamos à primeira. Pode ser aplicada a 2 objetos eletrizados quaisquer, desde que se conheçam o valor de suas cargas e a distância entre os centros de massa desses corpos. Foi originalmente estabelecida por meio de um experimento, ou seja, foi obtida experimentalmente e não por construção teórica, e é válida somente para partículas pontuais e carregadas. Terceira, estabelece que a força elétrica é proporcional ao quadrado da distância entre os centros de carga que estão interagindo e é independente do meio em que elas estão. E a quarta, aplica-se exclusivamente aos fenômenos elétricos em que a força de interação é atrativa e é proporcional à distância de separação entre as cargas interagentes. Muito bem, uma questão sobre a estrutura da lei de Coulomb. E aí, o que a gente pode afirmar? Você lembra? A lei de Coulomb estabelece uma proporcionalidade entre força de interação eletrostática, atração ou repulsão, o valor das cargas e a distância entre os centros dessas cargas. Ora, se essencialmente é isso o trabalho original do Coulomb, veja lá. Primeira alternativa, pode ser aplicada a 2 objetos quaisquer. Objeto, você pode imaginar a dimensão, a forma, o material, o que quiser. Isso é um contexto em que se aplica a lei de Coulomb? Não. A lei de Coulomb é fundamentalmente uma lei que trata de partículas, ou seja, de objetos carregados cujas dimensões são desprezíveis em relação ao fenômeno, certo? Portanto,
essa primeira afirmação, ela generaliza algo que a lei de Coulomb não permite. É estender a lei de Coulomb para objetos quaisquer. Não, somente para partículas. Segunda afirmação, foi originalmente estabelecida por meio de um experimento. Verdade. O Coulomb fez uma série de experimentos usando a balança de torção e publicou isso no final do século XVIII, na Academia Francesa de Ciências. E é válida somente para partículas pontuais e carregadas, aquilo que eu destaquei para negar a primeira. Bom, então essa é uma forte candidata. Terceira, estabelece que a força elétrica é proporcional ao quadrado da distância. Cuidado aqui. Cuidado com o enunciado. Parece correto, mas não está. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como está escrito aqui, é proporção direta. Portanto, isso é inverídico, ou seja, incorreto fisicamente. E a última, aplica-se exclusivamente aos fenômenos elétricos em que a força de interação é atrativa, ou seja, a lei de Coulomb só vale para os fenômenos de atração elétrica. Falso. Vale tanto para atração quanto para a repulsão de partículas carregadas. Portanto, por essa análise, a segunda alternativa é a correta. Entendido? Questão 5. No esquema da imagem 2, que representa o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio, a força que o próton exerce no elétron vale em nanonewtons. Então, veja lá, modelinho de Bohr, o que nós temos? O núcleo, em que há um próton, e o elétron, que descreve uma trajetória circular em torno desse próton. Essencialmente, é esse o modelo de Bohr para o átomo de hidrogênio. Aqui também temos as seguintes informações. A carga do próton mais E, como já sabemos, do elétron menos E. O valor de E, carga elementar, dado. E é dada também a distância entre os dois, que nesse caso é o raio dessa trajetória circular. Mas é, evidentemente, a distância que mantém o próton e o elétron durante todo o tempo. Por isso, então, com todos esses dados, podemos aplicar a expressão para a lei de Coulomb diretamente. Então, F igual a K0. Aqui, naturalmente, supomos que o meio é o vácuo, por isso K0, módulo da carga do próton, módulo da carga do elétron, sobre R2, distância entre eles ao quadrado no denominador. Substituindo os dados numéricos, o K0, 9 vezes 10 a nona, as duas cargas em módulo valem E, 1,6 vezes 10 a menos 19, e R é dado, 5,3 vezes 10 a menos 11, ao quadrado. Fazendo essa continha, você vai encontrar 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons. Esse nano aqui é 10 a menos 9. Então, observa como converter esse valor 10 a menos 8 para 10 a menos 9. Ora, escrevendo F igual a 82 nanonewtons. 82 vezes 10 a menos 9 é o mesmo que 8,2 vezes 10 a menos 8. Confere? Veja por quê. 82 é 8,2 vezes 10 a menos 1. 8,2 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 8, de fato, dá nanonewton. 10 a menos 9, que é a última das alternativas. Correto? Vamos adiante. Questão 6. No modelo da imagem 2, ou seja, no modelo de Bohr que acabamos de ver, se o valor de R é triplicado, mantendo-se os demais parâmetros inalterados, a força de atração entre as duas partículas torna-se 9 vezes menor, será triplicado, será reduzido a 1/3, torna-se 6 vezes maior. Bom, pela essência da lei de Coulomb, quanto maior a distância de separação entre as partículas, menor fica a força entre elas, força eletrostática. Portanto, nesse caso, a segunda e a quarta alternativas já estão fora. Portanto, temos que testar a primeira e a terceira. Há várias maneiras de fazer isso, mas vamos fazer de uma maneira mais algébrica. Veja lá. A expressão da lei de Coulomb, como vimos antes, é K0, valor da carga do próton, do elétron dividido por R2. Note o seguinte, como aqui no meu problema estão variando apenas a força e a distância entre as cargas, o restante dos termos dessa expressão são constantes.
como diz o enunciado, mantendo-se os demais parâmetros inalterados. K0, o valor da carga do próton e do elétron, não vai ser modificado. Então, vamos multiplicar o R2 para o lado esquerdo. O que a gente vai ter? Ó? R2 vezes F, F vezes R2, igual a uma constante. O produto de três constantes será naturalmente uma constante. Então, imagine a situação agora em que a gente mude a distância entre os dois para que ela se torne 3 vezes maior. Antes era R e agora vai passar a ser 3R. Vamos chamar essa nova distância de R', a nova força de F'. Por essa lei que a gente acabou de estabelecer, a gente pode escrever a seguinte relação. Ó. Como o produto da força pelo quadrado de R tem que ser constante, isso vale agora e depois, caso você multiplique o valor de R. Então, no final, depois que o R for modificado, teremos força F', que eu quero conhecer, o R', que eu sei que se tornou 3 vezes maior, tendo que ser igual a F original vezes R original ao quadrado. Então, ficamos com o quê? F', quem é o R'? A nova distância, triplicada, 3 vezes o que era antes. Antes era R, então agora passa a ser 3R. Do lado de cá, os valores originais da força e da distância. Ora, 3R ao quadrado é 9R2. Então, temos F' vezes 9R2 igual a F vezes R2. Podemos cancelar o R2 e obtemos que F' é F dividido por 9. Portanto, a alternativa correta é a primeira, torna-se 9 vezes menor. Seguindo, questão número 7. O modelo eletrostático simplificado da molécula de água é mostrado na imagem 3. Então, veja lá, molequinha de água. Temos aqui átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Na verdade, os núcleos deles, certo? Do lado de cá são vetores que vão ser trabalhados aí no exercício. Então, diz lá mais. De acordo com esse modelo, qual dos vetores, qual desses 4 aqui, melhor representa quem? A força resultante atuante em quem? No átomo de hidrogênio mais à esquerda. Ora, temos 2, esse está mais à direita e esse mais à esquerda. Portanto, qual a força resultante atuante nesse átomo de hidrogênio? O termo resultante se deve a quê? Ao fato de que ele vai receber força da ação desses 2 outros. Esse hidrogênio que está à direita age sobre ele, na verdade, o campo que ele cria. Mas, por enquanto, vamos usar dessa forma. Então, o hidrogênio da direita age no hidrogênio da esquerda e também o átomo, o núcleo de oxigênio, que está lá acima, no vértice superior. Então, a gente tem que desenhar essas duas forças e aí encontrarmos qual é o vetor força resultante. Então, pensa lá, hidrogênio com hidrogênio, repulsão. Então, esse da esquerda será repelido. Podemos já desenhar um vetorzinho aqui, para a esquerda. FHH. O H da direita produz uma força de repulsão nesse H da esquerda que eu estou analisando. E agora, quanto ao núcleo de oxigênio que está lá em cima? Bom, em torno dele aí, em média, considera-se uma carga de menos 2Q, negativa. Então, carga mais desse hidrogênio e os menos 2Q do oxigênio, efeito atrativo. Então, ele será atraído para o núcleo de oxigênio que está acima. Desenhando essa forcinha de atração, olha lá, FOH, do oxigênio no hidrogênio. Nesse caso, então, temos os 2 vetores força que agem nele. Quem vai ser a resultante? Regrinha do paralelogramo. Paralelo a um, paralelo a outro e diagonal. Veja o esquema. Então, pela regra do paralelogramo, a força resultante tem essa direção e sentido. Qual dos 4 melhor descreve essa direção e sentido? Vetorzinho número 4. Então, é essa a resposta. Questão 8. No modelo anterior, mostrado na imagem 3, o modelinho da molécula de água de antes, se F é o valor da força de atração entre um dos átomos de H e o átomo de oxigênio, então a força resultante sobre o átomo de oxigênio será. Então veja lá na molécula, olha lá. Átomo de hidrogênio e átomo de hidrogênio. Está dizendo aí, cada um deles exerce uma força F sobre o átomo de oxigênio. Então, os 2 núcleos que têm carga positiva atraem o oxigênio que tem carga negativa. Vamos representar esses vetores? Olha aí. F do hidrogênio que está à esquerda e F do hidrogênio que está à direita.
Como é que é a resultante deles? Regra do paralelogramo. Traçando paralela a um e a outro, diagonal, é a força resultante. Temos aí a nossa resultante sobre o átomo de hidrogênio. Mas aqui esse vetor mostra só a direção e o sentido. E ele está querendo qual é o valor, qual é o módulo, qual é a intensidade, em termos de F. Ora, olhando do ponto de vista da resultante de forças, temos as duas forças que estão sendo somadas e o ângulo entre elas. Então, lá da Física 1, lá do seu curso básico de mecânica, sabemos que a força resultante é raiz quadrada do módulo da primeira mais ao quadrado, mais módulo da segunda ao quadrado, que nesse caso é o mesmo. Mais duas vezes módulo da primeira, módulo da segunda, também iguais, obviamente. Cosseno do ângulo que é formado aqui. Repara que é 104,5 graus. Então, desenvolvendo, teremos lá F2 mais F2, duas vezes FF, cosseno de 104,5. Claro que podemos somar os termos comuns, F2 mais F2, 2F2, aqui o produto é 2F2, cosseno de 104,5. Você tem que ir lá na calculadora e verificar quanto ele vale e efetuar essa soma dentro da raiz. Você vai encontrar que isso dá 1,49F2. Portanto, tirando a raiz quadrada, teremos que FR vale aproximadamente 1,22F. Raiz de 1,49, 1,22, raiz de F quadrado, F. Portanto, resposta alternativa, segunda alternativa. Entendido? Vamos adiante. Questão 9. Uma evidência de que a força eletrostática depende do meio em que as partículas carregadas estão é. Essa é uma informação que originalmente o trabalho do Coulomb não mostrou. É algo que a gente conhece depois que estabeleceu-se o modelo de estrutura da matéria, estrutura atômica, no começo do século XX. Mas hoje já é algo realmente conhecido. Qual é a evidência mais forte, mais visível, mais característica no dia a dia de que, de fato, essa força depende do meio em que as partículas interagentes estão? E aí são dados 4 fenômenos, 4 observações. Vejamos. Uma evidência disso seria o elevado ponto de fusão de alguns metais, a dissociação iônica de sais na água, a formação do arco-íris na atmosfera, ou o aumento de volume que sofre a água ao se solidificar. Muito bem, ainda que você não tivesse a menor ideia dessa fenomenologia, isso aqui contido na terceira causaria muito espanto. Qual a relação entre força eletrostática, dependência de meio e formação do arco-íris? Nenhuma relação aparente. E, de fato, não há nenhuma mesmo, né? Não nesse contexto. Portanto, essa terceira já pode ser descartada. As duas primeiras, veja lá, são fenômenos mais ligados ao campo conceitual da termologia, da termodinâmica. Principalmente o último lá, aumento de volume que sofre a água ao se solidificar. Nada aqui me sugere que haja partículas carregadas causando essa observação que foi feita de aumento de volume. Elevado ponto de fusão. Isso tem a ver com a ideia de aquecimento, não necessariamente de partículas carregadas. Então, veja que mesmo que você não tivesse muita noção sobre o assunto, você descartaria, eliminaria, então, essas três, e restaria a segunda. Agora, fisicamente, porque, de fato, a segunda é a alternativa correta. Dissociação iônica. A ligação iônica, como acontece, por exemplo, no cloreto de sódio, por que ela se rompe? No caso desse material ser colocado tipicamente em água? Exatamente porque acontece o enfraquecimento da força eletrostática que normalmente mantém essa estrutura coesa, mantém Na+ e Cl- ligados em média por uma força relativamente grande. Então, de fato, colocando-se as cargas em outro meio que não seja o ar, certamente o valor da força de interação irá diminuir na grande maioria dos casos com que a gente trabalha no dia a dia. Perfeito? E, finalmente, questão número 10. Até meados do século XIX, o modelo explicativo dominante, aquele que era defendido pela maior parte da comunidade científica, no caso da física, para os fenômenos elétricos, ainda era da ação à distância.
No entanto, havia um fortíssimo debate, principalmente na segunda metade do século XIX, em relação a esse modelo explicativo. E é o que se diz aí na sequência. Posteriormente, do final do século XIX para cá, o modelo mais aceito passou a ser outro. E eu quero saber qual é esse outro. Temos aí ação mediada pelo campo, eletrodinâmica de Weber, lei de Dufay e a energia de ionização. Muito bem, aqui evidentemente são 4 alternativas, sendo que, por exemplo, energia de ionização nada tem a ver com o contexto. Interação eletrostática com energia de ionização. Se você lembrar, a energia de ionização é um fenômeno mais interno da matéria. As outras 3, lei de Dufay, é o princípio de atração entre cargas. Não se relaciona com o modelo explicativo da interação em si. Essa eletrodinâmica de Weber, de fato, é uma teoria que foi desenvolvida na mesma época, mas ela tem uma perspectiva de ação à distância, exatamente daquilo que estava sendo combatido principalmente pelo Maxwell. Então, Weber vai se preocupar muito mais com a interação relativa, dependente do movimento relativo entre partículas. Então, é uma maneira alternativa à de Maxwell. A de Maxwell é baseada na ideia da primeira alternativa, na ação mediada pelo campo. E por N razões, que depois a gente pode discutir, prevaleceu a noção de campo. O modelo explicativo de campo se mostrou mais eficiente para diversos fenômenos do que a eletrodinâmica de Weber. Embora tenha gente que até hoje ainda prefira tratar o eletromagnetismo por esse modelo explicativo, ok? Mas, no nosso contexto, a pergunta é clara. Qual passou a ser mais aceito? O que passou a ser mais aceito foi exatamente a ação mediada pelo campo, primeira alternativa. Muito bem? Missão cumprida? Então, pessoal, é isso. Correção das 10 questões e agora é rever, estudar. Muito bem? Então, deixe o seu like aí e bons estudos.